Eu queria te falar hoje sobre um ritual muito importante, que é a reunião de 1 a 1. Eu vejo muitos líderes não executar esse ritual, né? Nessa jornada minha aí de mais de 25 anos que eu dou treinamento e mentoro líderes, e eu observo muito a falta que esses líderes cometem ao não fazer esse ritual. E muitas vezes eles não fazem por não entender, eu acho que é o objetivo, ou que abordar nível, coisa que eu já escutei eles falar, nível, mas o que eu abordo nessa reunião 1 a 1? Como que eu faço? O que eu tenho que falar? Qual a frequência disso? Então fica aqui comigo, né? Já me segue no canal, dá um like se você gostar desse conteúdo, compartilha e deixa um comentário aqui embaixo que eu vou te passar agora. Um pouco mais profundamente sobre a reunião 1 a 1, né? Como fazer, com que frequência, o que abordar. E então, fica aqui comigo até o final, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse extremo ritual importante que você, líder, precisa começar a fazer na sua liderança, ok? Então, fala um pouquinho, por que fazer uma reunião 1 a 1? Vamos entender um pouquinho sobre isso. A reunião 1 a 1, ela é um momento, basicamente, que eu falo, onde vai haver trocas de informações com o seu liderado. É um momento único de conexão com o seu liderado. É um momento em que você vai estar apenas você e ele. Olha que bacana e que oportunidade de você conhecer cada vez mais profundamente esse liderado. Outra coisa, a reunião 1 a 1, ela cria um ambiente seguro, um ambiente privado. Então, olha a importância de você propor isso ao seu liderado, esses momentos onde vocês vão ter ele vai ter a segurança de falar algumas coisas em que ele não fala numa reunião de equipe, em que ele não fala no dia a dia ali. Então, é um momento seguro, um momento privado, muito importante. Bom, a partir disso, você vai ter, pensa, quando você tem um ambiente mais seguro, você começa a proporcionar a esse liderado uma troca mais livre, eu falo, né, de informações que ele não falaria. Então, proporcione isso ao seu liderado, né? Isso é extremamente importante. E é um momento também que eu fico observando, que já aconteceu muito comigo, com o andar da carruagem, ou seja, conforme você vai fazendo, porque é um ritual, né? Cria uma prática. No começo pode não ser tão confortável, tá? Pode até você ter a sensação de que, do que eu vou falar, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho como você se prepara para isso. Mas entenda que o que vai acontecer, né? O porquê que eu estou falando de fazer, porque vai acontecer com o tempo, com a frequência que você começa a ter uma relação líder e liderado muito boa, muito próxima. Isso só vai acontecer com a prática. Eu falo que tem coisas que só a prática traz, né? É só campo de batalha, não tem outra coisa, né? A gente fala que a teoria é muito bacana, você vai ler, mas põe em prática. E aí você vai entender e vai começar a ter o seu jeito de fazer ela, né? Eu acho que eu não consigo ter uma coisa que eu não consigo ensinar para ninguém. É o seu jeito de fazer as coisas, o seu toque, a sua essência, ela é fundamental. Eu vou passar um passo a passo, eu dou uma metodologia, eu ensino, eu até falo para você os resultados bons que vai ter, mas o seu jeito é fundamental em tudo que você for fazer. Ok? Então por isso que eu falo que se conhecer, né? Você vai dar aquele toquinho especial provavelmente nessa reunião. Então, o que você também aborda muito e acontece nessa reunião que é importante? Você vai começar a entender o que pode estar dentro do liderado que está impedindo ele de fazer alguma coisa. Começa a entender alguns obstáculos que estão acontecendo para que você, lembra do servir do líder, que você vai servir ele de provavelmente retirar esse obstáculo, facilitar ele a realizar algumas coisas. Tá? Então, olha que momento rico que é isso. Você pode utilizar também este momento para fazer um feedback para ele, né? Que é um momento privado. Você pode usar esse momento para alinhar expectativas, para dar direcionamento.
Você pode usar esse momento para fazer um desenvolvimento em alguma habilidade ou alguma coisa que você percebe que não está bom, mas é um momento que é só dele que você pode utilizar para isso. Eu utilizava muito isso quando eu fazia, né? Um momento rico, um momento muito particular daquele liderado, ok? Então, o que eu preciso conhecer para eu começar a fazer a reunião 1 a 1? Então, primeiro, uma dica importante, comece sempre com um objetivo. Então, eu falo que reuniões, para serem bem feitas, elas precisam de um objetivo. Então, eu canso de escutar pessoas falarem, as reuniões é uma perda de tempo. Gente, nunca mais a gente pode ouvir isso, porque reunião é um momento importantíssimo, precioso de você ter um objetivo, colocar a pauta da reunião e sair daquela reunião com uma ação. Para mim, reunião é isso, né? Então, percebe, primeiro, dica número 1, comece com um objetivo. Então, para que a reunião 1 a 1 realmente seja produtiva, você precisa definir um objetivo. Então, prepara uma pauta, né, com o seu liderado e coloque um objetivo. Para que a gente vai se reunir? Vai ser um momento da gente estar alinhando alguma expectativa? Vai ser um momento em que eu vou te dar um feedback, eu te direcionamento. Qual é o objetivo do nosso encontro? Tá? Isso é muito importante, até para que o liderado se prepare. Então, eu sempre fazia isso. Eu punha uma pauta, encaminhava como antecedência para ele e falava. Na verdade, a gente já monta um cronograma, né? Eu fazia reuniões inicialmente semanais, até eu conhecer bem aquele liderado, 1 a 1, e depois eu espaçava para quinzenais. Tá? E depois, se você estiver já tão engajado e tão com esse ritual, você pode até fazer mensal. Eu gosto muito quinzenal, para mim é o máximo de distância que você deveria dar, tá? Mas o semanal você faz até você conhecer bem, ok? Isso é muito importante. Então, eu mandava a pauta, então, essa semana a gente vai conversar sobre isso e tal. E aí, o que acontece? Ele já se prepara para vir para a reunião, né? Então, é muito importante, a gente não perde nenhum tempo nessa reunião. Ele já vem preparado, já vem sabendo do que nós vamos falar. Então, isso é muito importante. Você deveria colocar também, uma dica importantíssima, é você estabelecer um tempo dessa reunião. Põe um tempo da reunião, porque as reuniões, isso também para mim, vamos falar um pouquinho de uma coisa importante também aqui, são as ordens, né? Para mim tem que ter organização, tem que ter ordem. Quando a gente tem ordem e organização, a gente, como que eu posso falar? A gente não impacta em outras ordens importantes, né? Que daí isso aqui talvez seja um outro vídeo que eu vou fazer aí para você, que é a ordem, por exemplo, do tempo. Quando você não tem organização, provavelmente você vai impactar na ordem do tempo, né? E aí a ordem do tempo significa o quê? A pessoa começa a falar, poxa, já passou o tempo, nossa, já não tenho tempo, nossa, eu tenho uma tarefa para fazer, eu estou nessa reunião, percebe? E aí o que você já impactou? A emoção dele, já está nervoso, porque foi muito mais tempo do que pensava, eu já tenho tarefa lá que eu deixei de fazer por causa dessa reunião, já estou preocupada com aquilo. Percebe como vai atrapalhando as outras ordens? Então põe um tempo, horário para começar, horário para terminar. Isso é muito importante. E aí você estabelece um foco claríssimo da reunião, né? Então, quando você estabelece tempo, estabelece foco. Já tem a pauta, foco, o que vamos tratar naquela reunião com aquele liderado, e você vai dando, né, a pauta. Ó, vamos falar sobre isso que eu falei para você que eu quero conversar, e você vai alinhando e vai descorrendo dessa reunião. Nívia, precisa de registro? Então, aqui eu gostaria de deixar um pouco livre para você. Tudo depende do seu jeito, né? Eu gosto muito de reuniões estruturadas, onde eu escrevo o que aconteceu naquela reunião. Porque depois eu resgato aquilo, eu consigo acompanhar a evolução daquilo com aquele liderado. Mas assim, não precisa ser nada tão estruturado, depende do seu jeito, né? Às vezes numa planilha com o nome, num papel, num Word ali, nome da pessoa, reunião, o que transcorreu, o que aconteceu. E aí então eu deixo você livre do seu jeito. Eu acho que tem que ficar muito claro o objetivo daquela reunião e como você resgata essa informação para estar dando continuidade da conversa com ele,
né? Cuidado para não começar uma coisa e depois, na próxima reunião, se perder. Fala, o que a gente falou mesmo na reunião anterior? Isso é uma falha que eu vejo acontecer de uma ordem. Quando você faz isso, o cara percebe assim, ó, liderado. Nossa, nem anotou nada do que a gente conversou, nem se preocupou né? Percebe? Isso aí já está aí na cabeça dele e fala, qual a importância real dos nossos encontros? Então, eu gosto muito de falar para você, estabeleça esse tempo, registre, né, o que você conversou, e aí a dica que para mim é fundamental um passo fundamental dentro da reunião A1, plano de ação. Então assim, ó, eu nunca saio de uma reunião sem um plano de ação. Porque nós tivemos um momento do porquê estarmos ali. Nós temos um objetivo. E esse objetivo tem que ser alcançado. Se as pautas foram tratadas, quais as ações que saíram daquelas pautas? O que vamos fazer? O que você vai fazer, o liderado? O que eu, como líder, vou fazer? Para que a gente, no próximo encontro, consiga fazer o quê? Dar o check daquilo. Olha a importância. Então, ele sai com algo para fazer, talvez você também, como em reuniões muitas tinha as ações minha também, porque provavelmente eu tinha que dar um conteúdo, talvez um feedback, ou desenvolver algo com aquela pessoa, preparar um treinamento. Eu não sei o que eu tenho, talvez saia alguma ação para você fazer, né? E para o liderado. Então, não dá para a gente não ter plano de ação de uma reunião. Né? Vai resolver um problema, vai desenvolver uma habilidade, vai melhorar um desempenho. Olha que momento rico. Então, o que se fala nessa reunião A1, né? Provavelmente resolver um problema, desenvolver uma habilidade no seu colaborador, melhorar um desempenho dele. Então, são, dentre diversas outras coisas que podem acontecer, melhorias que vocês podem desenvolver dentro dessa reunião. Então, este é um caminho, uma pauta abordada, um tempo, o que se vai falar, um plano de ação. E aí você pode, assim, na próxima reunião A1, você vai acompanhando a evolução desse seu colaborador.